Não é sempre que a gente para refletir sobre a quantidade de produtos consumidos no dia a dia que tem origem no agro. Comer um arroz com feijão e bife, beber um iogurte, tomar aquele cafezinho. Só de citar exemplos tão comuns que têm a ver com os alimentos que chegam às nossas mesas, já dá para entender por que esse é um assunto que não é de interesse somente dos produtores rurais. O agro é uma das principais atividades econômicas do Brasil. E o Sicredi está ao lado dos produtores rurais em todas as etapas de produção e surgiu há mais de 120 anos para facilitar o acesso de agricultores a serviços financeiros. Somos uma instituição financeira cooperativa e assim o dinheiro investido por nossos associados no Sicredi volta para as comunidades e beneficia toda a região onde a gente atua. Quer saber de que maneira? Antes, não esquece de curtir o nosso conteúdo por aqui e se inscrever no canal. Quem está com a gente hoje é o assessor agro da Sicredi Região da Produção, Jason Caluans. Olá, Jason. Olá, Cris. Olá para você que nos acompanha. Jason, já que estamos chegando à metade de 2024, o Sicredi já tem projeções econômicas para o setor agro neste semestre? O Sicredi, dentro da sua área econômica, temos alguns especialistas que fazem análise de mercado e nos repassam, então, algumas projeções de mercado. Então, hoje o que a gente tem posto que o mercado vem desenhando, vem projetando, olhando para a cultura da soja, principalmente, que talvez hoje é a principal commodity agrícola comercializada pelo Brasil, é que nós estamos num período agora de entre safra, safra brasileira, safra americana está sendo plantada, né? Então, é um período ainda de incerteza em relação à safra americana, embora ela venha se desenhando uma safra dentro da normalidade, né? Sabemos que tem uma questão de laninha que pode influenciar também na safra americana, mas que ainda não está totalmente confirmado qual vai ser o tamanho do impacto. Então, o que o mercado vem desenhando hoje é um soja em alta, né? Ele não é uma alta tão expressiva, mas ele vem caminhando para uma alta gradativa, a gente tem acompanhado. É uma alta que está lá em Chicago, que está acontecendo e também vem se refletindo aqui no nosso mercado local, digamos assim. Então, essa alta ela vem acontecendo pela entre-safra, e aí os prêmios, né, passaram aí de um patamar negativo, chegando quase a um patamar neutro no prêmio, então a gente consegue aí ter esse ganho. Esse ganho estima-se que ele vai acontecer, né, vai acontecendo até provavelmente em setembro, no máximo em outubro, porque a gente vai ter uma confirmação da safra americana, né, e se ela se confirmar uma safra americana normal, ela tende a elevar muito os estoques mundiais de soja e isso com certeza vai trazer um preço para baixo. A questão de preço é formado por oferta e demanda, então quanto mais oferta eu tenho, eu consigo uma redução de preço, o comprador não está disposto a pagar um valor tão alto. Então a tendência é que ele se mantenha nos patamares que está, e até um pouco de elevação, até provavelmente setembro, outubro, e depois tende a fechar. O próprio mercado futuro, né, contratos para entrega no ano 2025, ele indica preços menores, né? Então é um sinal do mercado de que esses preços tendem a reduzir no longo prazo. Então é isso que a gente está projetando. Lembrando que é uma projeção de mercado. Isso pode acontecer uma mudança de mercado do dia para a noite, porque ele é muito volátil, né? Ele acontece conflitos externos, uma demanda maior ou demanda menor de algum país estratégico, principalmente a China, né? Hoje o maior comprador de soja do Brasil é a China, então essa demanda ela pode ser aquecida, levando os preços para cima, ou ela pode esfriar e o preço voltar a cair. É isso que a gente vem projetando, que o cenário econômico vem desenhando para nós. Então às vezes a gente pensa assim, mas o soja, né? O que o soja tem tanto a ver com a minha vida, né? Afinal eu não consumo tanto óleo de soja assim no meu dia a dia, mas o soja é a principal proteína hoje utilizada para ração animal. Então o aumento do preço do soja ele vai influenciar diretamente lá no preço da carne, seja aves, suínos ou bovinos, que hoje é a principal proteína, a preferidinha do brasileiro, é a proteína animal dos bovinos, então isso vai impactar diretamente no preço. Então uma alta no preço do soja influencia no preço da carne, então a carne tende a aumentar também. Né? É um dos itens que constam assim. Então o soja, vamos pensar assim, o soja caindo para o consumidor de proteína animal, principalmente, ele acaba beneficiando num certo ponto, porque ele acaba reduzindo os preços, porque reduz o custo de produção do bovino. Então assim, a gente está ligado diretamente ao soja, né? A gente tocou um pouco no soja por causa disso, embora a gente não tenha um consumo direto de soja de forma tão expressiva, exceto lá no óleo de soja, para quem utiliza esse produto. E o que nós podemos destacar sobre a importância do agro para a economia brasileira?
Então, Cris, né, a gente fala do agro hoje, né, e o agro, embora a gente não perceba muitas vezes, ele está no nosso dia a dia. Seja na camisa que eu estou usando, seja no café que eu tomei pela manhã, no bife que eu comi no almoço, o agro está ali presente no nosso dia a dia, né? E hoje o agro ele está presente, o agro brasileiro presente no mundo inteiro. Estima-se que hoje 25% da alimentação mundial depende do Brasil. Hoje o Brasil é o maior exportador de soja, é o maior exportador de milho. Hoje, para você ter uma ideia, Cris, de cada 4 bifes comidos no mundo, um saiu do Brasil. Quando a gente olha para outros segmentos, por exemplo, suco de laranja, de cada 10 copos de suco de laranja consumidos na Europa, 9 foram produzidos no Brasil. E aí o Brasil também perdeu um pouco aquela cultura de vender somente produtos, vamos pensar assim, in natura, não beneficiados. Era o fazendão do mundo, né? A gente produzia aqui e vendia para fora. Hoje o Brasil conseguiu mudar um pouco essa chave. O Brasil está vendendo, por exemplo, proteína animal. Nós somos o maior exportador de carne de aves. Nós temos uma grande representatividade na carne de suínos também. Então a gente começou a vender produtos já industrializados, produtos mais processados, agregando valor, melhorando a renda, inclusive, do produtor brasileiro. Hoje, o Brasil, a parte do agro, representa mais de 50% de tudo que o Brasil exporta para o mundo. Então, hoje, o nosso PIB, ele depende basicamente do agro. O agro vem sustentando o PIB, né, já há alguns anos. E é por isso que o agro talvez ficou tão na moda, vamos pensar assim, né? Você fala muito, tem até aquele bordão, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? E realmente, o agro tem tudo isso mesmo, ajuda a manter a economia, movimenta muitos empregos diretos e indiretos. Então, hoje talvez hoje vamos pensar assim, dentro do Brasil seria talvez o setor econômico com maior importância para manter a economia e conseguir agregar renda ao produtor rural e, consequentemente, à sociedade. Você pode citar quais estratégias valorizam o dinheiro das pessoas nesse momento e têm o poder de contribuir com o agro? Então, né, Cris, hoje vamos pensar assim, todo esse mercado pujante que o agro tem, ele necessita de muito investimento. Um produtor ele precisa constantemente estar investindo na sua propriedade, seja para custear o seu processo produtivo, seja para mudar a tecnologia, para aumentar a área plantada, para melhorar a eficiência da área plantada. Hoje o agro ele vem evoluindo muito, principalmente em eficiência. A gente não vem aumentando a área de cultivo, mas produzindo mais com a mesma área, fazendo 1, 2, até 3 safras dentro de um ano, né, aumentando a eficiência de produção de proteína também. Então, sim, isso precisa de muito investimento. E aí, esse investimento, ele vem, a maioria das vezes, por instituições financeiras que acabam aportando no agronegócio esses recursos. E esses recursos, eles, via de regra, eles saem de fontes que a gente capta no mercado. Sicredi hoje é o segundo maior repassador de crédito para o agronegócio, né? Então a gente repassa muita grana para o agronegócio, a gente consegue apoiar o produtor nesse sentido, e isso vem dos recursos que a gente capta no mercado. Hoje, por exemplo, quando alguém aplica um dinheiro no Sicredi na poupança, 70% desse valor ele é reinvestido no agronegócio. Então ele está ajudando a alimentar essa engrenagem que vai mover a economia. A LCA, que é um outro produto de investimento que a gente tem dentro do Sicredi, praticamente 100% do recurso ele vai para o agronegócio para ser investido. Então, quando alguém faz uma aplicação no Sicredi, seja em poupança ou em LCA, esse recurso está indo direto lá para o produtor rural para ajudar a fomentar a produção dele, muitas vezes para baixar o custo da produção desse produtor, que depois é refletido num preço melhor para o consumidor. Então, todo esse processo é alimentado por uma veia que entra um recurso através dos nossos investidores, seja poupança ou LCA, que vai diretamente para o agronegócio para ajudar a fomentar e incentivar o produtor a melhorar a eficiência de produção, reduzir o custo de produção, melhorar a eficiência, inclusive, sobre a queda de carbono, né? Então, o produtor hoje consegue ser mais eficiente na produção, reduzindo então, a emissão desses gases poluentes, né? Tornando, inclusive, a produção ecologicamente mais sustentável, né? Então, tudo isso depende desse recurso que circunda aí dos investidores para os produtores rurais através do Sicredi. Então, hoje o recurso que a gente repassa para o produtor rural, a maior parte desse recurso ele vai para custear a produção, né? Porque hoje não é barato para a gente fazer 1 hectare de soja, 1 hectare de milho, ou conduzir, por exemplo, um bovino desde o nascimento até o abate. Então, esse custo de produção é hoje talvez nosso principal fonte de recurso. A gente empresta muito recurso para o produtor rural para ajudar nesses custeios, nessa despesa que é gerada para produzir, né? E isso, como eu falei, reflete diretamente na redução do custo de produção. Nós temos também muito investimento na linha de melhoria, principalmente de condições de trabalho do produtor, salas de ordenha mais modernas, robotização em alguns processos, né, para otimizar a questão de produção mesmo. Nós temos muito investimento também em energia renovável. Hoje é uma tendência muito grande a parte da energia solar, então hoje nós temos várias linhas de crédito específicas para fomentar a energia solar no agronegócio.
né, ajudando também a redução de custo e também a questão do ESG, né, então tornar a agricultura mais sustentável nesse sentido. Então a energia renovável é muito forte hoje, a gente tem feito muita operação nesse sentido, né, e vamos passar também bastante investimento em questão de genética, né, melhoria de plantel de animais, questão de tecnologias mais avançadas de produção de grãos, então cultivares com maior potencial produtivo, cultivares que são mais resistentes à seca, tudo isso depende de muito investimento. E esse investimento é feito através de recursos que o Sicredi repassa aos produtores rurais. E para quem deseja investir o seu dinheiro em aplicações financeiras, que opções nós temos no Sicredi que tem uma ligação direta com o fomento ao setor agro? Então, as principais hoje fontes de recurso que hoje a gente faz a captação, né, e acaba ajudando diretamente ao agronegócio são a poupança, né, a nossa tradicional poupança, e o LCA, né, que são duas fontes que hoje, basicamente o recurso vai para o agronegócio, né, a poupança aí em torno de 70%, um pouco mais, e o LCA praticamente 100% está indo para o investimento dentro do agronegócio, seja através de operações de investimento de longo prazo ou operações de custeio que são de curto prazo. Então, Cris, esse é um dos exemplos de como que o dinheiro que você investe no Sicredi acaba retornando para a comunidade em forma de benefícios que vai fomentar a economia local e ajudar a própria comunidade nesse intuito, né? Onde ela acaba crescendo, evoluindo, né? Melhorando a qualidade de vida das pessoas, reduzindo o custo de produção, reduzindo o custo no dia a dia da pessoa que está comprando lá, seja o seu hortifruti, seja a sua proteína animal. Então, isso é uma forma que o Sicredi tem de apoiar a comunidade. Em abril de 2024, o Sicredi lançou o relatório Sondagem Safras. Como ele funciona e qual que é a importância dos produtores e dos investidores acompanhá-lo? Então, Cris, o Sondagem Safras é um projeto que o Sicredi tem já há algum tempo sendo costurado, digamos assim. A gente conseguiu colocar ele em prática, digamos assim, colocar ele para rodar aí no mês de abril de 2024. Então, é um projeto que ele é composto por uma grande cadeia de colaboradores do Sicredi, do país todo, onde cada colaborador responde mensalmente uma pesquisa. Falar um pouco como que está o agronegócio, como que está o agro no seu estado, no seu município, na sua região, para a gente poder entender o que está acontecendo em cada cantinho do Brasil. Afinal, hoje o Sicredi possui uma rede de mais de 2.700 agências dentro do país. Então, cada colaborador vai estar enviando informações para o nosso banco Sicredi, né, o CAS, que a gente conhece, que fica em Porto Alegre. O CAS reúne essas informações e gera um relatório baseado nessas informações, para poder dizer, por exemplo, como que está o cultivo, né, se o plantio está atrasado, se está no período, se não está, qualquer projeção de produtividade de cada região, ele vai sendo acumulado essas informações, a gente consegue ter hoje um panorama muito preciso, inclusive tem sido usado inclusive como referência para algumas consultorias do agronegócio, o nosso relatório de sondagem safras, porque ele tem uma assertividade muito alta, porque ele sai lá do campo. É o produtor do campo trazendo um relatório para o nosso colaborador, que vai passar para o pessoal do CAS, né, do Banco Sicredi, que vai compilar essas informações e gerar esse relatório. Né? Então a gente consegue ter uma estimativa de produção, uma estimativa de quebra de produção, né? Uma estimativa de área plantada, por exemplo, como o produtor pretende plantar a área, se vai colocar milho, se vai colocar soja, se vai entrar com o trigo ou não. Então ele traz um relatório hoje muito rico em informações, pensando em projeção de safra, pensando em expectativa de colheita, e isso ajuda muito a gente ter uma ideia do que o mercado está projetando, inclusive em preços. Se eu devo vender, se eu devo segurar um pouco mais o meu grão, se está na hora de comprar os insumos ou está na hora de esperar um pouco mais sobre os insumos também, né? Então, assim, é um norteador, vamos dizer assim, dentro dessa parte do agronegócio, pensando em dados e informação. E é um projeto que o Sicredi traz e tende a evoluir muito ainda. A gente conseguiu um respaldo muito interessante, inclusive de mercado, inclusive de instituições que fazem assessoria para o agronegócio pela atividade que nós temos hoje dentro desse relatório. Inclusive, Cris, esse relatório de sondagem safras, ele é de acesso público e gratuito. Então, todos os produtores, seja associado ou não, eles podem ter acesso a esse relatório para poder embasar as suas decisões futuras no que diz respeito ao agronegócio. O relatório hoje ele traz informações sobre os principais grãos produzidos no Brasil: milho, soja e trigo. E para os produtores que se dedicam a grãos e têm o costume de armazená-los, por que é vantajoso vender a safra e investir o dinheiro no Sicredi? Então, Cris, como eu comentei, o mercado de grãos hoje, de commodities, principalmente milho, soja e trigo, é um mercado muito volátil. O produtor acompanha no dia a dia, o soja sobe, o soja cai, o milho varia, né? Uma hora está com preço maior, um preço menor, então isso ele acaba oscilando muito. Hoje, quando a gente olha em termos de bolsa de valores, o que mais tem variação dentro da bolsa de valores hoje são as commodities, né? Principalmente, como eu comentei, milho, soja e trigo. E aí, quando o produtor deixa seu grão depositado, ele está apostando numa alta.
né? E é basicamente uma aposta mesmo. A gente está lá contando que o grão vai subir, né? Só que isso não é algo que pode ser controlado por nós, é algo que depende de muitos fatores, seja clima, seja mercado mundial, demanda global, reposição de estoques, tem muita coisa que influencia nisso, né? E isso acaba tornando o processo um pouco arriscado. A gente teve recentemente o soja a R$ 200 a saca. Hoje nós temos o soja no patamar de 120, próximo 130, né? E aí a gente não tem certeza de como que vai estar amanhã. Então esse grão pode subir, mas ele pode cair. O soja já chegou a R$ 102 a saca, né? Então o produtor conseguiu recuperar um pouco de ganho. E aí quando você torna esse grão, transforma ele em dinheiro, em reais, né? Eu tangibilizo isso e eu coloco isso no Sicredi, eu consigo ter uma previsão, uma projeção de quanto eu vou ganhar com esse grão. Então o meu saco de soja que hoje está lá a R$ 128 no silo, se eu comercializar ele, pegar esse recurso, aplicar ele no Sicredi, colocar numa aplicação, eu consigo ter uma previsão de quanto que ele vai valer daqui 6 meses. Se eu deixar ele lá no silo a R$ 128, daqui 6 meses eu não tenho ideia de como é que vai estar esse preço. Eu posso ter uma projeção de preço, uma ideia de quanto pode chegar. Mas esse pode chegar para cima, pode chegar para baixo. Ele pode chegar a 140, ele pode chegar a 100. Então eu estou arriscando a minha produção, muitas vezes os meus ganhos, e eu estou apostando no mercado de alta. Só que isso eu não posso garantir. E quando eu trago para o Sicredi, eu consigo garantir. Consigo garantir que eu vou ter ganhos, né? Se o produtor quer, não, eu vou vender o soja com 140, cara, talvez valha a pena tu vender com 130 e deixar no Sicredi por 6 meses que ele vai estar valendo os mesmos 140. E na bolsa você não consegue garantir isso. Então é sobre isso, entendeu? É converter algo volátil em algo estável. E aí eu consigo garantir ganhos, diferente de deixar no silo, que posso ter ganhos, mas posso ter muitas percas, inclusive, como já aconteceu em um cenário recente, como eu comentei, num soja sair de R$ 200, R$ 204 para R$ 102. Isso pode acontecer de novo? Pode. Ele pode acontecer tanto por 200 quanto por 100. E aí no Sicredi tu consegue ter essa projeção, essa estabilidade de quanto eu vou ter de receita ou não. Muito bem, a gente agradece a sua participação, Jason. Ok, queridos, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho contigo sobre isso, né? E gostaria de lembrar que o Sicredi hoje é referência quando a gente fala em análise econômica, né? Hoje nossos colaboradores lá na ponta, nas agências, essas informações que eu falei aqui, tratando apenas um pedacinho do que a gente tem hoje de análise econômica, falando, por exemplo, especificamente da cultura da soja, o nosso colaborador tem na ponta lá informações sobre milho, sobre trigo, sobre pecuária de corte, sobre insumos. Então, os nossos convidados também, os nossos associados e não associados também a estar indo às agências buscar informação. Nós somos consultores lá, seja na agência ou seja nas nossas mídias digitais, para estar buscando informação sobre isso, usando o Sicredi, né, como consultoria para as próximas decisões de mercado. Lembrando também, Cris, que hoje quem investe no Sicredi conta com rentabilidade, segurança e solidez nos seus investimentos. Rentabilidade que a gente garante ganhos acima do mercado, solidez pelos nossos mais de 120 anos que nós temos de história e a nossa segurança, porque estamos muito bem classificados nas principais agências de risco. Lembrando que ao investir o seu dinheiro no Sicredi, você conta com rentabilidade, segurança e solidez de uma instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de história. Além disso, você conta com o apoio dos nossos especialistas para tomar as melhores decisões para a sua vida financeira e no Sicredi você escolhe como vai ser atendido, no físico, nas agências ou de forma digital pelo WhatsApp 51-3358-4770. E se ainda não tem conta no Sicredi, acesse o site www.sicredi.com.br e clique em Abrir Conta. Sem asteriscos nem letras miúdas, a real agora é que a gente agradece a sua companhia. Até o próximo Momento Sicredi Investimentos.